Hoje é 23 de fevereiro de 2021. É uma terça-feira, são 10h30 da manhã. O Estatuto da Ordem não permite ao advogado fazer propaganda, é proibido. Publicidade na advocacia deve ser muito restrita, muito pundonorosa, muito prudente. Mas este escriba não comparece como criminalista aqui, ele comparece como romancista. Este escriba é um romancista em pleno amadurecimento. Já escreveu uns 3 romances com penetração razoável. Vai lançar agora, assim que a pandemia terminar, ou mesmo que não termine, dar-se-á um jeito, vai lançar Joseph, o Cigano, e vai lançar também Miceli, que é representada por esta esculturazinha linda, cuja origem este escriba já contou. Foi descoberta num monturo, num lixão de uma loja que vendia quinquilharias, e é de um autor hoje relativamente conhecido, que morreu em 1965. O escriba a descobriu enegrecida e toda patinada pelo tempo. Está a trabalhar nela no sentido de deixá-la bonita como a moça está a se apresentar. O escriba a põe aqui porque Miceli vai ser capa do romance que leva o nome dela, Miceli, com 2 L's e E no fim. Não Michele, Miceli sim. Foi assim que este escriba a batizou. Fica ela aqui no começo desta crônica, porque é importante. O escriba resolveu partir de certo tempo a esta data para uma conversa mais alegre com os seus companheiros, amigos, que no Brasil contam hoje o número de 1 milhão ou mais. Há 1 milhão ou mais de advogados sofridos nessa pandemia, sem poderem trabalhar, com uma problemática terrível, em razão inclusive do isolamento em que foram postos. Dentro do contexto, o escriba ia começar a sua crônica lendo o Estadão de hoje, e novamente lhe puseram sobre a mesa o jornal de uma semana atrás. E ele percebe que a notícia de mais valor na terceira página do Estadão, de sexta-feira da semana passada, é uma correspondendo ao fato da mãe de Bolsonaro ter sido vacinada contra a Covid-19 em São Paulo. É uma senhora respeitabilíssima, como a mãe deste escriba. São responsáveis, inclusive, pelo equilíbrio que nos transmitiram. Essa senhora é uma heroína, porque transformar o filho em presidente da República deve ter dado um trabalho terrível a essa senhora. Esse escriba não está a criticá-la, não, porque a mãe deste escrevente de direito penal, Alice, também teve um trabalhão para educá-lo e fazê-lo razoavelmente posto na vida aos 85 anos. Então, o presidente da República deve cuidar dessa senhora com muito carinho, como a mãe Alice desse escriba também precisou desvelar-se para
fazer com que ele se equilibrasse na vida e não fizesse grandes bobagens. O escriba aprendeu aos 85. O presidente ainda é um adolescente precisando ser vigiado por essa senhora que merece, assim, ela, todas as loas por cuidar ainda de seu filho, que às vezes é indigesto até para a população. E nos preocupa terrivelmente, como deve preocupar a essa senhora respeitabilíssima. Isto apareceu no jornal de sexta-feira da semana passada. O que esse escriba pretendia era tecer agora com muita seriedade comentários sobre entrevista que o ministro Gilmar Mendes deu ao jornalista Thales Faria em 12 de fevereiro. Nós estamos a 23, faz 11 dias. Faz 11 dias que essa entrevista foi ao ar. O Paulo Sérgio não teve possibilidade de acompanhá-la, mas gostaria de ter feito um acompanhamento ao tempo, porque o escriba gosta do ministro Gilmar Mendes, gosta sim, tem afeto, tem carinho por ele, com todos os defeitos que o ministro tem, porque nós os temos. Este escrivão de direito penal esconde os seus da melhor forma possível, procura equilibrá-los com as possíveis qualidades que possa ter. Às vezes dá muito trabalho, mas o ministro Gilmar Mendes é, sim, dono de uma personalidade que é simpática a este escriba. Roberto Delmanto, que é companheiro deste escrevente de direito penal nas crônicas que fazemos de vez em quando, Roberto Delmanto também gosta do ministro Gilmar. E para representar bem esse distanciamento entre qualidades e defeitos do ministro Gilmar, ninguém melhor que Chico Buarque de Holanda e Edu Lobo, se a memória não falha. Procurando bem, todo mundo tem pereba. Só a bailarina é que não tem. O ministro tem as suas, mas as qualidades do ministro são bem maiores. E o ministro deu uma entrevista ao jornalista Thales Faria, que foi aberta, foi transparente. Conversaram bastante, as perguntas foram, em tese, embaraçosas, as respostas foram francas e diretas, dando um retrato deste confronto entre a Lava Jato, entre o ex-ministro Sérgio Moro, a situação em que se está hoje e aquilo que este escrevente de direito penal, ao tempo, classificou como a psicose da gravação oculta eletrônica dos segredos alheios. Isto é horrivelmente repulsivo. Aconteceu com o ex-presidente Michel Temer, uma atividade, uma conduta mefítica que fizeram em relação ao ex-presidente Michel Temer, hoje honrado outra vez, em razão das qualidades que são muito maiores do que os possíveis defeitos que o ex-presidente tem. E pelo ex-presidente Michel Temer, este escrevente de direito penal tem também muito carinho, porque nessa altura da vida, aos 85 anos, o escriba pode fazer quase tudo no sentido de apreciação crítica daqueles que viveram menos que ele.
E o Paulo Sérgio está dizendo isso aí com imensa seriedade, porque hoje está de paletó, arrumadinho, com camisa de colarinho, vai ser homenageado à tarde, às 18 horas, pela Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, numa característica live, numa conferência ao vivo, mas por meio da composição eletrônica que se sabe fazer muito bem hoje. O Paulo Sérgio vai ser homenageado porque é o decano. O decano da advocacia criminal, não. O decano na Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, sim, porque a não ser que haja engano vertente no cérebro deste escriba, o Paulo Sérgio Leite Fernandes montou a Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em São Paulo. Há muitos e muitos anos ele faz isto. Hoje no sentido quase avoengo, porque é preciso muita energia para defender os colegas injustamente processados. A Ordem vai dar um diploma, ou uma medalha, ou uma placa a este velho advogado hoje às 18 horas, numa cerimônia que é no meio de uma palestra a ser proferida por um colega ilustre que nós temos. Mas fica o registro, Tales Castelo Branco, como criminalista, é realmente o decano em São Paulo, que está no Brasil, porque Tales nasceu um mês antes deste criminalista. Então, o Paulo Sérgio já avisou, Ciro Cusano vai ser homenageado também, o Paulo Sérgio já avisou à OAB que o cetro ou a homenagem não é para ele, Paulo Sérgio, mas sim deve ser transferida ao seu amigo, ao seu irmão dileto, Tales Oscar Castelo Branco, que ele, Oscar Castelo Branco, é sim o decano da advocacia criminal em São Paulo. Este escriba seria talvez o vice, mas fica o reparo e com imenso prazer e com muita emoção, Paulo Sérgio vai comparecer virtualmente a esta cerimônia e vai receber o diploma para transferi-lo depois a Tales Oscar Castelo Branco. Tocante à entrevista do ministro Gilmar Mendes, uma característica que o escriba notou hoje é a análise da fotografia. Minte o escriba a visualização do filme posto na internet. O ministro Gilmar Mendes está com a fisionomia jovem e descansada, quem sabe. Daí esse escriba foi buscar-lhe, ou foi-lhe buscar a idade. Gilmar Mendes tem 65 anos. 65 anos para esse escriba é uma criatura ainda em fase de amadurecimento, porque 65 anos hoje é a idade de quem está plenamente ajustado com a vida e nas nuvens, cavalgando as nuvens. É a expectativa maior de futuro. Oxalá este escrivão de direito penal tivesse 65 anos, porque é 20 anos mais antigo que o eminentíssimo ministro Gilmar Mendes, o que é uma vantagem enorme para esse eminente juiz, que além de coragem de outro tipo, é muito determinado naquilo que expõe. Se de um lado a entrevista oferecida individualmente constitui, quem sabe,
uma violentação de regras, se não escritas, éticas, havidas no Supremo Tribunal Federal, porque aquilo se faz normalmente no sentido de pré-eleição feita pelo próprio presidente. Se de um lado é assim, por outro lado, parece que o ministro Gilmar Mendes está sendo obrigado a afirmar a que ele veio, porque ele veio, o que ele tem a dizer, por que tem a dizer, e o que aconteceu ou vem acontecendo nessa Operação Lava Jato. Ao ver deste antigo cavaleiro andante da advocacia criminal, a Lava Jato está sendo envenenada pelo próprio veneno que ela produziu. Em outros termos, quem bebeu morreu, porque ela começou ou verteu o sangue das delações premiadas, que constituem ainda hoje uma noção escabujante de defeitos éticos atribuíveis àquele que confessa mediante recompensa, e, num certo sentido, àquele que toma a recompensa sabendo que aquilo é mefítico, é podre. As delações premiadas são e sempre foram objeto de podridão, porque recompensam o pecador, livrando-o, em tese, dos infernos em que ele poderia e deveria estar. Então, o ministro Gilmar Mendes fez comentários sobre a Lava Jato, sim, comentou a participação do ex-ministro Sérgio Moro, e lembrando ao escriba que a vida tem caminhos e tem desvios. Quem passa pelos desvios nos caminhos paga o preço de seu pecado lá na frente. A toda ação corresponde a uma reação em sentido contrário. Então, a Lava Jato está sendo envenenada pelos próprios defeitos éticos, estéticos em termos de processo penal praticados no entremeio dela. Este escriba já afirmou isso há 2 anos atrás, numa predição. O Paulo Sérgio predisse o que ia acontecer a essa estrutura fundada em produção de provas feitas às escuras dentro das gavetas podres daqueles que armazenaram os segredos alheios por meio de gravações eletrônicas e intrometimentos na intimidade alheia. O ser humano tem algumas características que são, curiosamente, atentas ao acompanhamento dele, ser humano, até o fim da vida. E o ser humano tem, no mínimo, 2 personalidades. Aquela que ele põe a público e aquela que ele mantém em segredo debaixo dos travesseiros, sob as almofadas e na manutenção da intimidade daquelas convicções que ele tem de que há coisas que devem ser partilhadas e as coisas que não devem ser partilhadas. Enquanto tais segredos são mantidos assim, há sim um prognóstico de que a criatura tem mais qualidades do que seus defeitos. Mas quando esses defeitos são postos à sorrelfa, a público, para o denegrimento da capacitação que essa criatura tem, ou a capacitação que ela expõe perante a coletividade, quem faz isso pratica uma atividade podre, envenenada na ponta dos dedos. E essa podridão mata também quem quer matar assim o adversário. Então,
A Lava Jato é uma ação penal apodrecida pelos desvios praticados no entremeio da tramitação da mesma. E se ela for invalidada agora, é invalidada com plenitude de razão. Quem praticou a falta, quem tem a pereba que carregou enquanto instruía a ação penal, vai ter que curar a ferida como puder. E redarguir também como puder da melhor forma possível para manter também a sua posição, o seu posicionamento perante a coletividade, demonstrando que se comportou eticamente no sentido de embelezar o futuro da pátria. Mas isso é um problema ou é uma característica que vem logo à frente. Por enquanto, o que nós temos é o apodrecimento da Lava Jato. O escriba não tem nenhum cliente dentro daquela tramitação, não tem qualquer interesse maior em desenodoar uma criatura ou outra, apenas tem à frente a tramitação desse processo, que é um processo sujo. E a consequência daquilo que é sujo é que o produto deve ser posto numa lavadeira e se e quando não for possível transformá-lo em alguma vestimenta alva, o produto deve ser queimado em fogo lento e mandado aos infernos, onde deve estar na experiência do Poder Judiciário brasileiro. Dito isto, este relógio antigo tem mais de 100 anos, está avisando que é hora de parar. La nave va!